A década de 2000 foi um dos períodos de maior desenvolvimento econômico do Brasil. Parecia que finalmente tínhamos alcançado o patamar de país desenvolvido, com economia sólida e mais igualdade social. Mas em 2013 e 2014 a realidade mudou e entramos numa descida de ladeira, não só econômica, mas também social. Com o desemprego alcançando 13% da população economicamente ativa e o número de milionários aumentando em 9%. Como isso aconteceu e como podemos sair do buraco? Quem tenta jogar alguma luz nesse túnel é a professora de Economia da Universidade de São Paulo, Laura Carvalho, autora do livro Valsa Brasileira, do Boom ao Caos Econômico. Laura, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigada a você. Bom, Laura, para começar, então, o título do livro é muito interessante. Eu vou já aproveitar e mostrar aqui a capa, Valsa Brasileira. Né? Eu queria saber um pouquinho por que Valsa Brasileira. A gente está chamando o programa de A Dança da Economia, porque realmente é uma coisa para lá e para cá. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho esse título da Valsa Brasileira na economia, com a música, é meio curioso realmente. E o que é que explica essa mudança tão drástica no nosso rumo econômico aí nesses últimos, agora, já quase 20 anos? Pois é, o nome do livro, ele tenta dar essa ideia do vai e vem da economia brasileira, né? O livro é organizado como um passo à frente, o passo ao lado e o passo atrás da valsa. É claro que nesse processo tem coisas que aconteceram que foram permanentes, vamos dizer. Não quer dizer que a gente esteja exatamente no mesmo ponto que a gente estava no início de tudo isso. Mas a história que eu estou tentando contar é uma história que envolve uma série de fatores, tanto de erros de política econômica quanto de reversão no cenário internacional, que explicam, primeiro, a desaceleração da economia a partir de 2011, que é isso que eu chamo de passo ao lado, e depois a recessão, que foi uma das maiores da história, a partir do fim de 2014, sobretudo do início de 2015, e que vem durando até hoje, vamos dizer, ainda que a gente tenha saído no ano passado da recessão, a gente está na mais lenta das recuperações da história das crises. Se a gente olhar só para o aspecto internacional da crise, a gente já consegue explicar muita coisa, né? Houve até estudos do economista Braulio Borges, da LCA Consultoria, por exemplo, que encontrou que mais da metade da crise se explica pela queda no preço dos produtos que o Brasil mais exporta, as commodities, né? Petróleo, minério de ferro, que acontece de maneira muito inesperada a partir do final de 2014. E é verdade que em 2011, aquele super ciclo de alta no preço das commodities também se encerra, né? Você entra numa era de estagnação nesses preços. Mas acho que isso é insuficiente para explicar uma crise tão grande e que vem de forma tão brusca. E aí me parece que a gente tem que levar em conta a política econômica doméstica também, até não só para explicar o tamanho da crise, mas justamente isso que você apontou, né? Os impactos sociais dessa crise, como essa crise gerou muito desemprego, de alguma maneira até como um espelho daquilo que ocorreu nos anos 2000, né? Sim, desculpa. Você falou aí da questão do preço dos commodities, até com base no material nas tabelas que você apresenta aqui no seu próprio livro, nós produzimos umas artes, até para mostrar um pouquinho para o telespectador, e a gente fez esse comparativo de preço de commodities versus exportações, né? A gente tem aqui onde o rosa mais escuro é preço, são os preços, e o rosinha mais claro as exportações. Então, a gente tem aqui 99 a 2002, que são os anos que você usa, o período que você usa, o crescimento dos dois. 2003, o preço cresceu bem mais, né, quase dobrou, mas as nossas exportações não cresceram tanto assim. A gente tem aí um quarto, um terço a mais em termos de volume de exportações. 2006, o preço caiu, mas a exportação caiu muito mais. 2011 a 14. Sim, e aí 2011 a 14 aí cai mesmo, né? Aí é uma queda realmente brusca e agora, 2015, 2016, uma queda maior ainda. Agora, isso aqui você está pegando 99, mas a gente teve aqui em 2008 uma crise internacional muito grande que se refletiu no Brasil em 2009. Claro, né? Até por isso as exportações crescem menos nesse período 2006, 2010 do que no período 2003, 2005. Você tem uma queda nas exportações brutal no meio do caminho, mas ainda assim, se você olhar, né, a recuperação do preço das commodities ela é bastante rápida naquele momento. Então, você vinha já num crescimento
crescimento muito acelerado nesses preços. Você tem a queda em 2008, 2009, depois isso rapidamente volta para a mesma trajetória e para o mesmo ritmo de crescimento nesses preços. E o que você aponta como o período de maior crescimento da economia interna do país é 2006 a 2010. Que é o passo à frente da Vals, né? Que é o que eu chamo, que é o capítulo do passo à frente. Na verdade, é ali que você começa a ter o crescimento do consumo das famílias e, mais ainda, dos investimentos das empresas, crescendo e liderando o crescimento econômico da economia, de modo que, na verdade, você combina ali, né, duas características básicas que são um pilar de distribuição de renda muito forte, que gera esse consumo das famílias cada vez maior, e com um pilar dos investimentos públicos também muito forte, que acabam tendo um efeito para o conjunto da economia, de geração de empregos e renda, sem, no entanto, descontrolar as contas públicas, sem gerar um problema de inflação, porque o preço das commodities, o cenário externo favorável, ajudava a tornar mais confortável também a situação do governo naquele período. Então, quem faz uma crítica desse crescimento, que diz que esse crescimento, na verdade, interno do país foi surfar numa onda externa, diz exatamente que foi isso, surfou no crescimento das commodities. Você acha que é isso mesmo ou não é exatamente isso? Olha, eu acho que, de fato, o cenário externo favorável tornou possível esse conjunto de políticas sem gerar grandes conflitos, vamos dizer, que depois se verificam a partir de 2011, sobre o orçamento público, né, sobre a renda nacional. Agora, a política econômica doméstica ela teve um papel fundamental para o tipo de crescimento que a gente teve. Tanto que, se você olhar, entre 2003 e 2005, né, ali naquele período anterior do início do governo Lula, assim como no segundo governo Fernando Henrique Cardoso, você teve um crescimento de exportações muito forte, mas você teve um crescimento muito pequeno da demanda doméstica, né? Mas ali você já tinha um boom de commodities. Agora, por que é só a partir de 2006 que você começa a ver esse dinamismo maior do mercado interno? Do consumo. Do consumo e dos investimentos, que crescem mais ainda do que o consumo. Dos investimentos totais, do governo e de empresários. E de empresários. Vamos mostrar, a gente tem, então, isso, é exatamente isso. Perfeito. Então, a gente tem aqui... eu queria que você, melhor que você explique isso aí pra gente. É exatamente o que eu estava apontando. Então, se você olhar, né, no período 99 e 2002 e no período 2003 e 2005, os investimentos federais, eles caem. Que é o investimento do Isso governo. Aqui, do governo federal. Tá. Né? Isso aqui é em porcento ao ano. Então, essa média de crescimento por ano do período aí considerado. Né? Os investimentos totais até crescem um pouquinho, 2% ao ano, em média, no período 2003 e 2005. Quando você vai para o período 2006 2010, veja a diferença. Né? Você tem um crescimento de 27,6% ao ano, em média, dos investimentos federais. Ou seja, o governo investiu mesmo. Muito. Aí tem obra, tem PAC. É o PAC, Operação Tapa Buracos, uma série de programas lançados. Programa de recuperação das universidades. Exato, que envolve, né, a construção de novos campi universitários. Então, isso gera uma expansão anual dos investimentos que ajudam a puxar o mercado interno, porque vários estudos empíricos mostram que investimentos públicos federais em infraestrutura e outros investimentos têm uma capacidade de gerar renda e emprego, né, o que a gente chama de efeito multiplicador, muito maior até do que outros componentes do gasto público. Né? Então, isso você vê que acaba entre 2011 e 2014. E não acaba só por uma opção da política econômica. Acaba porque também acaba aquela situação confortável do orçamento público que você tinha por conta do cenário externo favorável nesses anos. Né? Esse investimento aqui, então, ele gerou um déficit público? Não. Inclusive, entre 2006 e 2010, se você olhar, a dívida pública está em queda. Inclusive, ela continua em queda até 2014. Né? Você só começa a ter escalada da dívida pública depois. Mas você observa, a partir de 2011, 2014, a partir de 2011, na verdade, uma desaceleração da economia somada a uma política de desonerações fiscais, outras políticas que geram um custo muito elevado, que essas sim,
né, não são capazes de restabelecer os investimentos privados, como você olha ali, apesar de todos os incentivos concedidos para os empresários, e acabam, por isso, levando a uma deterioração da situação fiscal que você não tinha, mesmo gastando tudo aquilo que gastou com investimentos. Entendi. Aqui você tem investimento do governo grande contra o investimento de empresários não tão grande assim, né? Se a gente fizer o comparativo, a gente vê que... mas 9,1% ao ano de crescimento nos investimentos dos empresários entre 2006 e 2010, isso é muito. Isso é muito mais que a gente teve na série histórica dos últimos décadas. Mas a gente teve aí, nesse fim aí, 2011, 12, 13 e 14, a gente teve uma demanda dos empresários de uma agenda muito pesada e que o governo... De incentivo. E que o governo, da então presidente Dilma, decidiu atender. Pois aí é o que eu chamo de passo ao lado da valsa. Porque o argumento dos empresários, que isso era a agenda Fiesp, era exatamente que com isso eles poderiam ajudar a desenvolver. Pois é, e a gente viu que não deu certo, né? Eu acho que às vezes isso vem acompanhado de uma visão do empresário que é do seu... do seu benefício microeconômico, ou seja, individual daquela empresa e que é confundido com benefícios macroeconômicos da economia como um todo. Então, por exemplo, o empresário diz, eu quero reduzir imposto porque eu quero lucrar mais, ter um lucro maior e com isso eu vou investir mais. Mas aí se todo mundo reduz imposto, o que você tem? Um problema de arrecadação federal, né? Cai as receitas do governo, o governo acaba investindo menos, isso gera menos renda na economia, o mercado interno fica menos dinâmico, isso prejudica até as vendas do próprio empresário, que aí fica sem razão para investir. A mesma coisa com o trabalho, custo da mão de obra, por exemplo. Isso eles pediram a redução da mão de obra, que era a reforma trabalhista. Já indo para o período recente, né? Se um empresário reduz o salário do seu trabalhador, ele vai lucrar mais, mas se todos os empresários na economia reduzem o salário ao mesmo tempo, isso significa que você vai ter menos renda gerada na economia, menos consumo das famílias, menos vendas para as empresas. E dessas mesmas empresas que pedem aquela medida, depois não são beneficiadas por aquela medida do ponto de vista macroeconômico e acabam não investindo. E o governo é que se equivocou ao, na verdade, ir concedendo cada vez mais incentivos às margens de lucro dos empresários, esperando que eles investissem. E, na verdade, isso acabou virando uma transferência, vamos dizer, de renda do orçamento público para grandes empresários, renda essa que poderia estar sendo usada para estimular a economia com investimentos públicos e coisas que o Brasil precisa. Me explica isso um pouquinho melhor, porque assim, o que se falava à época era do aprofundamento do capitalismo no Brasil, né? De você ter o Estado sair um pouquinho e a iniciativa privada assumir o desenvolvimento da economia. Então, claro, isso não o que me parece é que não há esse antagonismo. O que a gente observa entre 2006 e 2010, por exemplo, é que quando o setor público passou a investir mais, o setor privado também investiu mais. Então, essa ideia de que é uma troca, de que é ou o privado ou o público, na verdade, ela ignora justamente que o setor privado não tem interesse em investir em uma série de áreas, por exemplo, saneamento básico, infraestrutura, mobilidade urbana, coisas que o Brasil tem como carências históricas, e que não é só no Brasil, né? No mundo inteiro não foi o setor privado que fez esses investimentos. E se o setor público faz esses investimentos, ele acaba gerando efeitos de beneficiar o conjunto da economia, inclusive o setor privado. O que se fez foi uma aposta de que os investidores privados eles precisavam mais de, vamos dizer, medidas que aumentem sua lucratividade no curto prazo do que da própria dinâmica de crescimento econômico para investir. Isso é o que você chama de equívoco? Do equívoco Isso eu acho que é um política? Equívoco importante da política que eu chamo no livro de Agenda Fiesp, que na verdade atendeu interesses, vamos dizer, imediatistas de um empresariado que já vinha sofrendo os impactos da abertura comercial desde os anos 90, então não era uma coisa nova, né? Você não resolve um problema que, aliás, é mundial, de globalização feroz, em que o empresariado tem que concorrer com empresas estrangeiras que estão cortando o custo de trabalho lá fora. Ou seja, é um problema muito mais profundo. E você tentar resolver esse problema com uma série de medidas de incentivo, na verdade, gera um custo muito maior para os cofres públicos e, consequentemente, para a sociedade, do que gerou de benefício. Você não foi capaz de resolver um problema que é muito mais estrutural. Você tampouco fez uma política de criar, vamos dizer, uma nova estrutura produtiva voltada para o século XXI, e você abriu mão
consequentemente, dada a deterioração, de realizar os investimentos naquelas áreas que são carências históricas No da livro, sociedade. que eu quero mostrar com mais detalhe aqui a capa para o nosso telespectador, que é Valsa Brasileira, do Boom ao Caos Econômico, de Laura Carvalho, e que está já em todas as livrarias do país aí, ou até via internet também. Você fala um pouco de sair na análise econômica desse fla-flu político e econômico que ganhou o país, ou seja, fora investimento do governo, mais empresariado, o governo... como é que se faz? Mão de obra mais barata versus salários melhores. Como é que é o que você encontra aí de razoável nessa história toda? O que me parece é que, para um país continental como o Brasil, né, e com problemas não só de desigualdades históricas como no Brasil, mas também de desigualdade não só de renda, mas de acesso a serviços públicos, de saneamento, transporte urbano, enfim, são problemas tão graves que eu acho que está correta a visão que se teve entre 2006 e 2010, em princípio, de que investir nessas coisas, em combater essas desigualdades, em superar essas carências, é um excelente motor de crescimento para a economia e que acaba, inclusive, beneficiando o setor privado. Agora, o que me parece é que a gente chegou num ponto em que a gente abandonou essa ideia para uma outra ideia de que você precisava incentivar diretamente esse empresariado e isso acabou deteriorando as contas públicas e abrindo oportunidade para essa política de hoje, que aí não faz nenhuma coisa nem outra, que é uma política que está reforçando, vamos dizer, uma dificuldade, uma anemia no mercado de trabalho brasileiro. Você falou em vários momentos, na verdade, da questão do crescimento do consumo. Esse crescimento de consumo, ele acontece a partir de um crescimento do salário mínimo, é isso? A gente Não comparou só, também mas o também. gráfico aí com esse crescimento de PIB, porque a gente já é um outro gráfico onde a gente mostra o salário mínimo, crescimento do salário mínimo e crescimento do PIB. Porque, assim, a gente já teve momentos muito bons na economia, ou pelo menos parecia, né, o milagre da década de 70, algumas coisas na década de 80, onde você teve um crescimento de PIB, mas você não teve o crescimento do salário mínimo. Então, essa política, então, explica um pouquinho para a gente. Sim, na verdade, você começa a observar maior crescimento do salário mínimo desde o Plano Real, desde a estabilização da economia, mas isso é acelerado, né, no período recente, se olhar para essa barrinha vermelha, e você vai ver que cresceu mais entre 2003 e 2010, né, do que cresceu antes. Agora, não foi só isso. É claro que isso ajudou, e os estudos mostram, ajudou não só a aumentar os salários médios da economia, ajudando a movimentar o mercado consumidor, mas também ajudou a reduzir desigualdade entre, vamos dizer, os trabalhadores da base da pirâmide e os trabalhadores do meio da pirâmide, né? Mas, para além disso, a própria dinâmica econômica de crescimento, que teve muito crescimento de setores de construção civil, serviços, né, restaurantes, salão de beleza, cresceram muito nesse período, é uma dinâmica que acaba aumentando e gerando muitos empregos formais de trabalhadores menos escolarizados que o Brasil tem em abundância, o que reforçou também o próprio processo de redução de desigualdade salarial. Porque, veja, se o setor de construção, restaurante está contratando muita gente, o salário desses trabalhadores também vai crescendo mais rápido, isso ajuda também a aumentar o consumo das famílias, então você tem um certo círculo virtuoso na economia nesse período que vai se autorreforçando com redução da desigualdade e crescimento econômico, coisa que na ditadura militar você não observou, né? Agora, a gente vem aqui num crescimento que não é rápido, agora a queda é brusca e é muito rápida. Claro, o PIB cai quase 10 em termos per capita, né, nessa recessão, é realmente impressionante. É claro que boa parte disso se explica pela queda brusca no preço de petróleo, preço de minério, daquilo que a gente exporta, mas também há o efeito, né, de uma política, e sobretudo em 2015, de um ajuste fiscal brutal, feito justamente pelo lado dos investimentos públicos. Então, você tem um corte de mais de 35% dos investimentos públicos em 2015. E depois isso maior depois ainda. Continua, e não é nem maior ainda, porque aí você aprova a PEC do teto de gastos, que acaba congelando os gastos e com isso o ajuste fiscal, do ponto de vista do corte de gastos, ele acaba sendo menor do que ele foi em 2015. Em 2016 você nem tem ajuste, em 2017 você volta a ter, né? Ainda que você tenha tido, do ponto
ponto de vista de áreas específicas, efeitos dramáticos desse ajuste fiscal, do ponto de vista geral agregado, é curioso que, na verdade, após o impeachment, você teve menos esforço de corte de gasto do que você tinha tido em 2015, que foi um ano quase de terapia de choque na economia brasileira. Agora, esses cortes, somados a uma série de outros elementos, por exemplo, o reajuste das tarifas administradas, né, preço de combustível, energia elétrica, que foram reajustados todos de uma vez em 2015, gerando uma inflação de 10,67%. A taxa de juros do Banco Central, que é mantida elevada apesar disso tudo, né, em 2015, enfim. Você soma aí elementos externos e políticas econômicas que, na verdade, estão puxando o freio de mão da economia, você explica uma catástrofe dessa dimensão. Né? Pois é, a gente tem, você falou bastante na questão do consumo de famílias, mas está falando agora de inflação. E a gente tem um outro gráfico onde a gente mostra exatamente isso. A gente conviveu muito com inflação aí na década de 80 e década de 90, depois estabilizou, isso ajudou, certamente isso foi uma coisa, né, foi uma coisa muito importante no começo e fim da década de 90, 2000, para essa melhoria, para esse crescimento da economia, e você volta a conviver com isso agora de novo. Né? Na verdade, agora a gente já não convive mais, né? Depois desses anos de crise econômica profunda, a inflação ela já foi até para baixo do piso da meta. A gente já tem uma recessão mesmo, né? Porque a recessão ela acaba fazendo com que, quando você tem muito desemprego, os salários não crescem e a inflação também não acelera, claro. Né? Se você olhar, você vai ver que 2006, 2010, que é esse período que eu chamo de passo à frente, que você tem um crescimento econômico muito maior, você teve uma inflação de 4,7% ao ano em média, ou seja, menos do que você teve entre 99 e 2002, menos que você teve entre 2003 e 2005. Né? Então a inflação, na verdade, cai. Alto aqui. E aqui, você tinha mais ou menos, né? O juro foi caindo também ao longo desse processo, junto com a taxa de inflação. Agora, o que acontece em 2011, 2014, primeiro? Né? Você tem uma política de redução brusca da taxa de juros que, na verdade, somada a alguns fatores externos, acaba levando o dólar lá para cima, muito bruscamente. Isso no Brasil sempre gerou inflação. Não é, desde que a gente tem o regime de metas de inflação estabelecido em 99, que quando a taxa de câmbio, né, quando o dólar sobe, a inflação ela ou chega no teto da meta ou passa do teto da meta. Isso assim, vale para quase todos os anos, a não ser os anos de crise econômica profunda. Né? Então, você tem isso que acontece. E, além disso, o próprio crescimento de salários mais acelerado, é claro que ele também gera inflação. Então, você tem um restaurante, teu garçom está tendo seu salário cada vez maior, você vai também cobrar mais no preço do produto. Isso acontece. De um lado, isso é renda para alguns e para outros que consomem no restaurante, isso é inflação. Né? Então, a inflação ela tem esses vários lados. Agora, se entre 2006 e 2010 você tinha um dólar baixo que ajudava a compensar esse crescimento de salários e manter a inflação sob controle, depois isso sai, né, em 2011, 2014, você deixa de ter esse fator também porque o cenário externo reverteu. Então, veja a importância do cenário externo na explicação de tudo isso. Ok, mas assim, não dá para a gente ficar segurando a economia brasileira só com base no cenário externo. A gente precisa ter alguns mecanismos de proteção. Como é que a gente avança? Porque, assim, o modelo econômico que se implantou aí a partir de 2015 é esse modelo da restrição total, da saída do Estado, do corte dos investimentos e que se aprofunda cada vez mais. Sim. Parece que até agora não surtiu o efeito que se esperava, a reforma trabalhista não surtiu efeito. Como é que a gente faz para ter um crescimento, como a gente teve em 2006, 2010, mas que ele sem depender tanto do cenário externo. E que ele seja permanente, que ele que a gente não vá pela ladeira abaixo tão rapidamente como a gente foi? Então, esse é o grande desafio. Me parece que, em primeiro lugar, a gente tem que voltar a ter uma política de crescimento, né, coisa que a gente não tem mais, mas a gente tem que vir com vários elementos estruturais, inclusive para nos tornar menos vulneráveis a esses choques externos. O exemplo, claro, é o que está acontecendo agora nessas últimas semanas, né, ou até no último mês. Se a gente olhar para o que aconteceu, a gente vai ver que a gente está numa crise profunda, a taxa de juros foi caindo, porque a inflação caiu, mas o Banco Central teve que interromper a queda da taxa de juros, porque lá fora você começou a ter o Banco Central americano subindo os juros, aí o dinheiro vai todo embora do país e o Banco Central tem que interromper a queda dos juros, mesmo nesse cenário, para poder continuar atraindo capital de fora. Né? Então, a vulnerabilidade
estabilidade, ela continua independente do governo, independente de quem está no poder, independente da situação econômica interna, né? Ela está pelo elevado grau de financiarização que você tem nesses fluxos financeiros que às vezes entram no país e saem no mesmo dia buscando retornos de curtíssimo prazo. O FMI atualmente está indiscutido possibilidades, e vários países têm adotado diferentes mecanismos de regulação desses fluxos. Isso é uma coisa importante. O que se chamava antigamente de overnight, alguns chamam pejorativamente de capital motel, ele vem para passar aqui um tempo rapidinho e sair. Então, isso não beneficia o país de nenhuma maneira e cria essa volatilidade que acaba tirando a autonomia do Banco Central e da política econômica doméstica. Então, o primeiro ponto é estabelecer, taxar na entrada e na saída esses capitais que são muito especulativos, voláteis, para evitar essa volatilidade tão grande, regular alguns mercados desses capitais. Então, há uma série de propostas para isso, acho que são o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com evitar a propagação desses choques para a economia, né? E aí, isso envolve uma série de mecanismos que acabam fazendo com que pequenos choques vão para a taxa de inflação da economia brasileira, como, por exemplo, um contrato de aluguel, né, que atualmente é indexado à inflação passada, então você reajusta sempre aquele contrato de aluguel pela inflação que passou, e aí acaba gerando um efeito permanente de um choque inflacionário lá atrás na economia como um todo. Então, fazer a desindexação desses contratos, por exemplo, é um dos pontos essenciais para a gente não depender tanto, né, do cenário externo para manter as coisas estáveis. A gente está no ano eleitoral. O que o próximo governo pode fazer para tentar efetivamente recuperar esse processo econômico? Acho que o primeiro ponto é a reforma tributária. Acho que a gente não tem como fazer mais esse tipo de ajuste fiscal que está se abatendo muito mais sobre os mais pobres, né, que usam os serviços públicos, que estão sofrendo mais com a taxa de desemprego, que é o resultado de uma política que é feita toda pelo lado dos gastos públicos, dos gastos sociais, dos investimentos. A gente tem que pensar um ajuste que se dá pela tributação dos mais ricos, da renda e do patrimônio dos mais ricos, que hoje pagam muito pouco imposto, abrindo espaço até para você reduzir os impostos para o conjunto da população que paga muito imposto sobre o consumo. Eu acho que isso é essencial, inclusive, para recuperar a capacidade do Estado de realizar esses investimentos nas áreas prioritárias que o Brasil tanto precisa, né? Essas carências históricas, infraestrutura, em moradia, saúde, educação, que eu acho que só investir nessas áreas, a capacidade que isso tem de gerar crescimento, emprego e mesmo desenvolver setores produtivos, indústria, serviços de mais alta tecnologia vinculados a essas áreas, é enorme. Laura, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui e sua presença no Agenda Econômica. Obrigada a você. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou pelo canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Mande seus comentários ou sugestões pelo e-mail agendaeconômica@senado.leg.br. Até o próximo programa.